Bom dia, pessoal. Estamos mais um dia aqui iniciando o nosso Café com Palavras Ema. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa gravação e também para aquelas pessoas, para todos aqueles que estão também ao vivo. Hoje, 3 de julho de 2026, nós temos como tema a sabedoria ensina e o texto bíblico é Provérbios 16 a 18, os capítulos 16 a 18. E antes de avançarmos para a leitura do primeiro tema. Importante também citar o que nós vimos no dia de ontem, onde nós vimos que nossas palavras carregam fruto e que precisamos sim cuidar com zelo daquilo que dizemos. Isso foi o que nós lemos ontem e vimos ontem. Hoje, o tema Sabedoria Ensina, a leitura passa, como eu comentei para vocês, por Provérbios 16 a 18 e nos chama a entregar nossos planos ao Senhor. Que também possamos cuidar das palavras, então vai reforçar o que nós falamos ontem, e por último, viver com humildade. Então, esses são os tópicos principais aí do tema de hoje. E a pergunta que nós temos para essa leitura é: tenho entregado meus projetos a Deus ou tenho tentado conduzir tudo apenas pela minha própria força? Então, esse é um tema muito simples, muito cotidiano, muito usual, todos nós, né? Principalmente na questão das entregas de todos os nossos projetos, entrega do nosso dia para o Senhor, e que se realmente nós estamos entregando para Ele, compartilhando com Ele, ou se estamos conduzindo pelas nossas próprias forças. Então, vamos avançar agora para a nossa oração de abertura, para que possamos sim ser fortalecidos para o dia, e aí amanhecendo com os desafios, com coisas a serem feitas, mas também com gratidão por estarmos aqui mais uma manhã recebendo a direção do Pai. Como é maravilhoso ter essa constância, saber que nós não somos perfeitos, mas saber que sim, quando nós buscamos ao Senhor todos os dias, a gente sim vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado e também ratificando aquilo que temos feito de forma correta. Então vamos agradecer ao Pai nesse momento, fazendo a nossa oração. Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Eu venho em nome do teu filho amado Jesus, primeiramente agradecer, Pai, pelo despertar. Começamos este dia reconhecendo que precisamos da tua sabedoria. Obrigado pela vida, pela tua palavra e por mais uma manhã em que podemos aprender contigo, Pai. Entregamos nossos planos e projetos ao Senhor, que não caminhemos movidos apenas por pressa, ansiedade ou vontade própria. Ensina-nos a agir com prudência. Dá-nos equilíbrio para decidir, para falar e responder com sabedoria. Dá-nos um coração humilde e ensinável, que possamos aceitar as correções, que possamos rejeitar a insensatez e que possamos escolher o caminho da vida. Por isso, Pai, nesse momento, entregamos este dia nas tuas mãos, conduza nossos pensamentos, nossas palavras e decisões. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre importante na oração da abertura, pelo menos eu entendo que todos nós temos um caminho a ser realizado nesse dia, que possamos realmente entregar ao Pai os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes, nossas decisões e compartilhar com Ele tudo aquilo que está, de repente, nos afligindo, porque com base no que compartilhamos com Ele, com certeza vai haver a correção porque Deus conhece tudo, conhece nosso coração, conhece as nossas atitudes, as nossas palavras, e fica mais simples quando nós compartilhamos com humildade, humildade e gratidão. Então, vamos fazer a introdução do nosso devocional do dia de hoje, que o tema, como eu comentei para vocês, é a sabedoria ensina, e sabedoria é Provérbios. Então, Provérbios, no capítulo 16, ou nos capítulos 16 a 18, ele nos ensina sobre planos, palavras, humildade e decisões. E, mais uma vez, reforçando que a sabedoria para a vida é real. Sim, Provérbios realmente é um livro que fala bastante, principalmente dessas questões da forma de falar, da sabedoria que nós temos que ter em vários tópicos do nosso cotidiano.
Então, o texto mostra que devemos sim entregar nossos projetos ao Senhor. Como Deus vê além do que nós vemos, Ele com certeza vai saber conduzir melhor do que nós. A sabedoria nos ajuda a agir com prudência, principalmente nas perturbações e nas angústias. Porém, nem toda pressão precisa virar desespero. Reforçando, nem toda pressão precisa virar desespero. Porque a leitura também vai nos ajudar o quê? Nos alertar contra a insensatez, contra a contenda e a falta de humildade. A sabedoria de Deus ensina antes que a vida precise corrigir com dor. Então, que possamos ter essa atenção. E o que podemos guardar no que nós vamos ler hoje? Principalmente que entregar os planos a Deus. Porque entregando o plano a Deus vai trazer direção e paz. Deus não se perde no caminho que ainda nos assusta, porque Deus conhece o início, o meio e o fim. Se nós estamos no meio do caminho, Deus já sabe o fim. Por isso que temos que entregar a Ele, porque Ele com certeza ele vai corrigir o que é necessário para que nós possamos ter, no final dessa caminhada, aquilo que Ele preparou para nós. E todos nós sabemos que Deus que prepara para nós é sempre algo grandioso, algo majestoso e principalmente algo gratificante. Por isso que precisamos, sim, conhecer que a sabedoria nos ensina a falar e agir com prudência. Falar e agir com prudência. Porque nem tudo precisa ser respondido no impulso. Nós temos repetido em alguns devocionais que nós já lemos, e principalmente na questão do provérbio, o provérbio reforça assim essa questão do falar. Então, por isso que eu estou enfatizando aqui, nem tudo precisa ser respondido no impulso. Porque o coração humilde aceita a correção e cresce. Quem aprende com Deus amadurece da forma correta. Independente da idade, nós temos pessoas com 20 anos, 18 anos, 17 anos, que têm uma maturidade que pessoas de 50, de 40, de 60 não têm. Por quê? Existe um aprendizado com Deus. E o aprendizado com Deus independe da idade. Então, da mesma forma que nós estamos aqui aprendendo diariamente com o Senhor, tem pessoas mais novas que também aprendem. Mas o mais importante desse tópico, principalmente naquilo que nós precisamos guardar hoje, é que uma vida sábia é construída com decisões diárias diante do Senhor. Então, as decisões diárias diante do Senhor. Então, essa é a vida sábia, construída com decisões diárias. Por isso que nós agradecemos ao Senhor que nos dê essa oportunidade de estar diariamente aqui compartilhando com Ele as nossas frustrações, as nossas angústias, mas também as nossas gratidões. Ser grato ao Senhor por ter acordado, termos um teto, ter tido uma noite de descanso e que possamos, sim, ao longo do dia, agradecê-lo por tudo aquilo que está vindo e vai vir nesse mesmo dia. Vamos agora avançar no primeiro bloco. E o primeiro bloco vai tratar de um assunto que é talvez uma das maiores dificuldades do ser humano. Quando eu falo assim, é que é relacionar a nossa rotina, né, a nossa vida cotidiana, compartilhando antes com o Senhor. Nós, normalmente, a gente começa e depois é que pede. Mas aqui a gente tem que entender que antes de começar, nós temos que entregar os nossos planos ao Senhor. Então vamos lá fazer a leitura do primeiro bloco. O capítulo 16 de Provérbios inicia com a orientação para entregarmos nossos planos e projetos ao Senhor, pois Ele tem a resposta certa para tudo, tudo aquilo que planejamos e desejamos. Aqueles que entregam ao Senhor suas obras terão seus propósitos de vida realizados. Muitas vezes nossas preocupações em relação a algo que precisamos realizar ocupam toda a nossa mente e deixamos de agir de forma sensata, nos movendo por perturbações e angústias. Se nossos caminhos forem agradáveis ao Senhor, teremos a oportunidade de desfrutar de paz, de sabedoria e de prudências em nossas decisões. É, somente como comentei aqui nisso, né? O quanto nós, seres humanos, não temos esse hábito, claro que vou generalizar, mas na grande maioria nós não temos esse hábito de trazer, compartilhar para o Senhor antes de tomar a decisão.
qualquer plano, qualquer planejamento, é necessário fazer esse compartilhamento com o Senhor, porque Ele conhece tudo, Ele sabe aquilo que é o melhor para nós. Provérbio nos orienta a entregar nossos planos e projetos a Deus. E aqui, não é que nós vamos deixar de agir, é que agir, dependendo do Senhor, a vitória é certa. Então, aqui nós estamos colocando, isso não é deixar de agir, é agir dependendo do Senhor. Porque o Senhor tem a resposta certa para aquilo que planejamos. Nos vemos parte do caminho. Já falei, não, isso é importante repetir, porque nós já falamos algumas vezes aqui. Nós vemos a parte do caminho, ou parte do caminho. Deus vê o começo, vê o meio e vê o fim. Eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Por isso que quando entregamos nossas obras ao Senhor, nossos propósitos se alinham. Maravilha, que nosso propósito é o propósito do Senhor. Deus ajusta o coração antes de ajustar o caminho. Então ele vai na origem. E a origem é o quê? É o nosso coração. Por isso que nós temos que entregar os nossos planos e projetos ao Senhor, porque ele vai ajustar a base de tudo que é o nosso coração. Conforme o coração se encontra, é o resultado que vai ser refletido em palavras, em ações, em posturas, atitudes e tudo mais. Por isso, vamos entregar o nosso coração ao Senhor para que ó, exista esse ajuste necessário. A entrega diária nos livra da ansiedade e da autossuficiência. A palavra é até grande, mas é importante citar isso. E como podemos trazer esse tópico aqui para o nosso dia a dia? Por exemplo, antes de começar uma tarefa, uma reunião ou uma decisão, podemos dizer, simplesmente dizer: Senhor, isso está nas tuas mãos. É entregar ao Senhor realmente aquilo que nós estamos pensando ou temos intenções de iniciar. E se nós estamos pensando e temos intenções de iniciar, é o momento de fazermos o nosso confronto, principalmente olhando a nossa postura. Olhando para esse primeiro bloco, que eu posso trazer para vocês e compartilhar. Uma postura errada é fazer planos sem consultar Deus e só pedir ajuda quando tudo aperta. A postura certa é o quê? Entregar projetos ao Senhor desde o começo, desde o início. Quando você pensar em algo, ou melhor, quando nós pensarmos em algo, temos intenções de algo, vamos compartilhar com o Senhor. Senhor, tenho essa intenção de fazer isso. O que é que o Senhor entende? Qual a sua direção? O que eu posso fazer? Deus vai, sim, nos dar essa informação. Hoje, até agora há pouco, estava participando da oração com os homens de verdade da igreja, que é uma oração, vamos dizer assim, que nós fazemos toda sexta-feira, uma oração em conjunto, e foi colocado exatamente esse tópico do escutar, porque algumas pessoas comentam que perguntam para Deus e não escuta a devolutiva dele. E foi comentado exatamente que isso, que muitas vezes o silêncio do Senhor não é que ele não está agindo, é que algumas vezes o silêncio dele é exatamente para que a gente possa escutar algumas coisas com muito mais clareza. E o fato é, quando nós entregamos ao Senhor, a resposta virá. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que virá no tempo certo, é o tempo do Senhor. Por isso que no exemplo que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, eu estou dizendo o seguinte: tomar decisões importantes, movido pela pressa e depois perder a paz. Eu vou colocar simplesmente que a pressa nos empurra, mas Deus nos conduz. Então, o que é que nós devemos escolher? A pressa que empurra ou Deus que nos conduz? Claro que seria Deus e é Deus. Por isso que a nossa postura certa, ela tem que dizer o seguinte: Senhor, entrego meus planos e peço a tua direção para que eu possa ter um caminho correto diante das minhas intenções, mas que as minhas intenções sejam a tua vontade, Senhor. Por isso que essa pergunta agora que eu vou colocar, tenho entregado meus projetos a Deus ou apenas informado minhas decisões? É esse o ponto. O fato de algumas vezes nós tomarmos a decisão de fazer algo sem consultar a Deus e depois só comunicar o mesmo, só falar assim, Deus, fiz aquilo, tá? Mas você compartilhou? Não. É a mesma coisa quando acontece na nossa vida, em alguma situação que
Algumas pessoas tomam uma decisão e depois de tomar a decisão só vem nos comunicar. E quando vem nos comunicar é pedir ajuda de algo que já foi feito. Então Deus, ele sempre prega para que nós possamos ser humildes, principalmente quando nós temos intenções que são grandes, intenções assim de algo novo, um projeto, um plano, vamos dizer assim, grande. É importante compartilhar com o Pai. Por isso que quando compartilhamos, e vamos entrar agora no segundo bloco, olha o que acontece. Prudência nas angústias. Então vamos ler o segundo bloco. O segundo bloco começa assim. Em Provérbios 17, em Provérbios 17, há um apelo a entendermos os perigos da insensatez, da desobediência, da rebeldia, da perversidade e da contenda. Todas essas atitudes procedem de um coração que não aceita a repreensão de Deus. Porém, os que retêm as palavras de sabedoria e estão abertos aos confrontos do Senhor obtêm o equilíbrio no espírito e são apontados no texto como pessoas inteligentes. Foi. É, na leitura realmente do Provérbios 17, nós podemos ter detalhamentos sobre esse tópico aqui. Porque o que seria prudência nas angústias? Primeiro, as preocupações podem ocupar nossa mente e roubar nossa paz. Muitas vezes o problema ainda nem aconteceu, mas o coração já está cansado. Isso acontece com nós? Acredito que sim. É. A nossa mente vai lá na frente e já traz, quando volta, porque o caminho foi longo, né? De lá na frente, quando volta, volta cansado. Ou seja, a preocupação. O problema realmente ainda não aconteceu e nós já estamos preocupados. Existem algumas frases que dizem o seguinte: isso aí, quando comenta nesse caso, seria uma atenção, se preparar para algo, mas que algo? O futuro a Deus pertence, só Deus sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Então, é um ponto que nós temos que ter essa em mente. É entregarmos ao Senhor. Entregarmos ao Senhor, com certeza a vitória virá. E dentro dessa linha, a sabedoria nos ensina a agir com prudência nos dias difíceis, sim? Porque prudência é, primeiro, parar, isso aí. Orar, pensar e não responder no desespero. Lembra que ontem nós comentamos, né, que muitas vezes a gente precisa respirar um segundo. Quando a gente tiver que fazer ou falar alguma coisa, principalmente no momento de tensão, respirar um segundo muda a nossa forma de falar. É uma prática, é uma técnica, mas é isso mesmo. Quando a gente respira um segundo, aquela frase que sairia de um jeito sai de outro. Isso normalmente sai muito mais, vamos dizer assim, prudente, muito mais calma. Porque o fato de respirar, esse momento traz para nós a sensação de controle. Por isso, quem teme ao Senhor encontra paz mesmo em meio às pressões. E aqui, a paz não vem porque está tudo resolvido, não é isso que eu quero compartilhar com vocês. A paz existe porque Deus está no controle. Então, por isso que nós comentamos no primeiro ponto. Por que nós vamos nos preocupar com algo que ainda nem aconteceu? É dividir com o Senhor, porque Ele sabe o futuro. E quando existe um futuro que está diferente daquilo que nós planejamos, quando compartilhamos com o Senhor, Ele vai fazer com que nós entendamos aquilo que precisa ser feito para que o plano nosso seja cumprido de acordo com a vontade dEle. E Deus nos ajuda, sim, a decidir sem sermos dominados pela perturbação. Isso é importante enfatizar, porque vamos trazer esse tipo de situação para o nosso dia a dia. Quando a angústia subir, não precisamos correr, porque podemos sim orar e pedir sabedoria ao Senhor. Toda situação nossa só existe um remédio. Primeiro, oração. Pedir ao Senhor uma direção. Mas é importante que, em alguns momentos, quando essa situação aconteceu, porque nós não compartilhamos antes com o Senhor, que possamos sim entender que na próxima nós temos que compartilhar. Existe aquele ditado que alguns aprendem pelos erros, pela dor. Mas o mais importante é quando você, vamos falar assim, quando nós sabemos que existe algo
que não está sendo feito da forma correta, não é nos prender naquilo que já foi feito, é olhar para frente e falar: Deus, daqui para frente, preciso fazer dessa forma. Essa minha intenção é a tua vontade. Se for a tua vontade, seguimos em frente. Se não for a tua vontade, que me corrija. É compartilhando com o Senhor mesmo. E já que é para compartilhar com o Senhor, ele precisa saber como é que nós estamos refletindo sobre esse ponto. E a nossa reflexão vai primeiro numa linha do quê? Do que nós estamos pensando, quando existe algo semelhante a esse tópico do segundo bloco. Pensamento errado é quando nós nos vemos angustiados e precisando resolver tudo. Só que esse precisando resolver tudo é agora. Então é assim: se estou angustiado, preciso resolver tudo agora. Preciso terminar essa angústia, preciso fazer isso agora, não posso deixar para amanhã. Aí que entra no sentido de ter uma calma, ter a respiração. A respiração vai nos levar para o quê? Pensamento certo. Posso buscar a sabedoria antes de agir. Ok, precisamos resolver isso de forma imediata. Então, de forma imediata, vamos orar ao Senhor e aguardar a devolutiva do mesmo. Eu vou trazer um exemplo que pode facilitar o nosso entendimento dentro disso que eu já comentei. Responder uma mensagem difícil no calor da emoção. Quantos de nós já não fez isso ou já faz isso? Às vezes, esperar alguns minutos é mais sábio do que responder na hora. Esse é o ponto. Às vezes, esperar um minutinho é mais sábio do que responder na hora. A postura certa diria o quê? Senhor, acalma o meu coração e guia minha resposta. Guia minha resposta. E trazendo para uma linha de pergunta mesmo, tenho agido com prudência ou tenho sido guiado pela pressão? É um ponto de reflexão, e que bom que essa reflexão vem através de uma leitura do texto devocional e daquilo que nós podemos encontrar na Bíblia. Olhando para o terceiro bloco vai entrar numa linha que é importante nós entendermos que é necessário aceitar correção e crescer. Vamos lá. No capítulo 18 de Provérbios, é confirmado o perigo da insensatez e da falta de humildade e a influência das palavras na vida e nas relações pessoais. O insensato não tem prazer no entendimento, mas em falar o que pensa. No entanto, quando escolhemos falar pautados na sabedoria de Deus, que é um ribeiro que transborda, com a nossa língua produzimos vida ao invés da morte. Falamos ontem e temos falado alguns dias também na questão da palavra. Como tenho comentado, como tenho visto, lido, Provérbios nos dá essa sabedoria para sabermos falar e como falar, né? Porque falar a verdade sempre será o melhor, mas da forma como devemos falar é que precisa ser algumas vezes ajustado. Então, Provérbios mostra o perigo da insensatez, da rebeldia e da contenda. E o que quer dizer dessa forma? Ele está falando que essas atitudes fecham o coração para Deus e também para as pessoas. Sim, para as pessoas. Por isso que quem rejeita a correção perde a oportunidade de amadurecer. Às vezes, Deus usa uma palavra, somente uma palavra, uma conversa e uma situação para nos ajustar, para nos ajustar. Então, se nós precisamos sim ser ajustados, palavras de sabedoria e espírito ensinável revelam inteligência. Pessoa sábia não é aquela que nunca erra. Pessoa sábia é aquela que aprende quando Deus corrige. Isso é importante. Pessoa sábia não é aquela que nunca erra. Pessoa sábia é aquela que aprende quando Deus corrige. Quem de nós nunca errou, né? Ontem, só compartilhando com vocês, é algo que tem acontecido na empresa. Nós estamos vivendo um momento de ajuste na empresa, e ajuste demanda, sim, conversas, ações, e nem todas as ações são entendidas, da mesma forma. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos alguns hábitos. E alguns hábitos, ele é muito, falo para vocês, é muito normal em qualquer empresa
Eu já estou aí há 40 anos, mais de 40 anos no mercado, vamos dizer assim, corporativo, e já trabalhei em muitas empresas, mais de 10 nessa, graças a Deus, nessa que eu estou há 12 anos, então conheço, sim, pode dizer que eu conheço bem a empresa, principalmente os diretores, os presidentes e tal. E existe uma colocação que eles têm pedido para a gente fazer uma revisão dos nossos processos na empresa. E em algumas vezes, quando existe a revisão dos processos, a gente percebe que algumas pessoas não estão entregando tudo aquilo que era necessário naquela atividade. E quando a gente faz um remanejamento, colocando essa pessoa para fazer algo em outra área, por exemplo, algumas pessoas começam a criticar, dizendo que o fato da pessoa ser movida para outro lugar, ela está recebendo um prêmio. Aí, por quê? Porque na visão dessas pessoas, essa pessoa que foi movida não deveria ter esse prêmio, porque essa pessoa é assim, é assada, e começa a criticar a pessoa. Aí eu falo, pô, por que o ser humano não olha para si mesmo e olha se realmente essa pessoa faz, se nós fazemos tudo certinho? Será que nós também não gostaríamos de ter uma chance? Então, é esse o ponto que nós colocamos, né? Pessoa sábia não é aquela que nunca erra. Pessoa sábia é aquela que aprende quando Deus corrige. E o que eu trouxe para o coordenador que trabalha comigo, eu falei, olha, quando você sentir esse tipo de atitude, de postura de alguém da nossa equipe, que está chateada porque aquela pessoa que ela entende que não deveria ter uma chance, recebeu essa chance, você fala assim, você não está recebendo uma chance todos os dias, porque você acredita que você nunca errou? Esse é o ponto. Que essa mesma pessoa, sim, comete erros. E essa pessoa permanece lá conosco. Então, ela também está tendo uma chance. Então, é esse. O ser humano, esse é um ponto. O ser humano, ele trabalha sempre na linha que quem erra é o outro. Eu não erro. Tá? Então, Deus é sempre o melhor professor. Então, Deus é aquele que corrige, e quando Deus corrige, com certeza é o correto. Por isso que a humildade abre caminho para o equilíbrio e crescimento. E humildade é exatamente reconhecer que nós erramos, sim, nós erramos. Por isso que eu tenho que pedir a Deus perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, que todo dia Ele possa me ajudar a ser mais sábio, inteligente, a corrigir esses erros. E é dentro dessa linha, é abrir o caminho exatamente para equilibrar o nosso crescimento. Porque, se nós vamos trazer agora para o nosso dia a dia, quando alguém, olha só, vamos lá, quando alguém nos corrige com verdade, podemos parar, estou falando com alguém, tá? Quando alguém nos corrige com verdade, podemos parar, ouvir e perguntar a Deus o que precisamos aprender. Porque, mais uma vez, quando nós recebemos algo, porque Deus usa as pessoas. Tudo que eu tenho recebido com a glória de Deus, de direção, foram pessoas que passaram para mim. Só que com certeza foi Deus que fez esse uso. Só que eu pergunto a Deus. Não é, não é porque eu estou desconfiando da pessoa, né? Mas tudo que eu recebo de direção, eu escuto, analiso e compartilho com o Senhor, tá? Porque Deus vai nos mostrando a todo momento que nós procuramos Ele, quando a palavra vem através de uma pessoa que é a palavra dele. Porque nós sabemos que é o certo, nós sabemos que é errado. Isso é fato. É que nós, algumas vezes, nós não queremos aceitar o certo porque não é o mais confortável para nós, né? Então, vamos parar para refletir esse ponto, todos nós, aceitar a correção e crescer. E dentro dessa linha, o que eu posso trazer para compartilhar? Olhando principalmente o nosso pensamento, né? Pensamento errado é: ninguém me corrige, ninguém pode me corrigir. Nós temos que ser humilde. Humilde e saber que Deus usa pessoas exatamente para nos dar essa direção que Ele tem para nós. E como pode ser feito? Deus também me ensina por meio da correção. E quando Deus ensina por meio da correção, trazendo para o nosso dia a dia, olha só como esse exemplo vai ficar bem claro. Receber uma observação e responder com defesa.
Defesa, irritação ou orgulho. Eu percebo que nós temos um hábito em algumas frases que a pergunta, nós temos uma, nós somos questionados por algo e a resposta deveria ser sim, mas nós começamos pelo não. Existe a resposta não, sim. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso. E aí eu comecei a refletir, mas por que eu falei não se eu teria que dizer sim? Porque é uma reação. Nós, seres humanos, temos como uma linha de entendimento, quando existe uma pergunta, principalmente quando é aquela pergunta de questionamento, vamos dizer assim, existe a primeira reação é dizer não. Percebam, procurem analisar quando vocês estiverem em uma situação de, vamos dizer assim, desconforto ou de necessidade de correção. Se na pergunta o seu pensamento vem numa linha de dizer não, porque essa é a primeira reação. E a primeira reação nem sempre é a mais sábia. Nem sempre é a mais sábia. Por isso que nós temos que pedir uma postura certa. E a postura certa diria: Senhor, dá-me um coração humilde e ensinável. Simplesmente isso. E trazendo por uma linha de questionar ou perguntar, tenho aceitado correção ou tenho fechado o meu coração? Porque ajuste é necessário quando seu coração está disposto e disponível a aceitar isso. Ontem eu estava na igreja também, participando de uma aula, onde eu estou como assistente, e teve um irmão que fez algumas perguntas, e principalmente na questão de corrigir algo que ele sabe que ele está fazendo errado. Olha mesmo, corrigir algo que ele sabe que está fazendo errado. E a pastora fez o seguinte comentário: existe sim, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas existe a questão de postura. É tomarmos a frente e simplesmente, não basta só entendermos, temos que agir, tá? Tomar uma decisão mesmo. Ela deu um exemplo até de uma pessoa que também estava no caminho errado e tomou uma decisão e dali para frente corrigiu, porque é exatamente isso que nós temos que fazer, tomar a decisão. E indo para essa linha de tomar a decisão, vamos tomar a decisão olhando o último bloco. O último bloco fala o quê? Palavras que produzem vida. Produzem vida. Então vamos para o último bloco. Portanto, precisamos decidir, olha, portanto, precisamos decidir ter uma vida de entrega diária dos nossos projetos a Deus, tendo cuidado em relação às nossas ações e palavras, falando aquilo que edifica e fortalece, sendo diligentes em tudo o que fizemos, evitando a preguiça e os excessos. Oremos para que o Espírito Santo, a fonte da sabedoria, capacitação e discernimento, ilumine nossas mentes, a fim de que possamos ter corações ensináveis e confiantes no Senhor, e também para que possamos proceder de forma sensata, humilde e sábia. O texto realmente ele traz uma linha até que ontem eu também estava refletindo sobre, aqui foi colocado sobre os excessos, né? Sobre a preguiça e o excesso. Nenhum dos dois é bom, nem a preguiça nem o excesso. Por isso que temos que sempre balancear as nossas ações, as nossas decisões e também a nossa agenda. Eu estou fazendo até uma reflexão sobre a minha agenda para ver se eu estou no excesso, né? Porque muitas vezes a gente quer combater a preguiça fazendo tudo. Muitas vezes fazer tudo não é o correto. Vamos lá, vamos fazer a leitura, a análise desse último bloco. Primeiro, Provérbios confirma que a influência das palavras na vida e nos relacionamentos. E aqui, mais uma vez, uma simples palavra, uma simples fala pode abrir caminhos ou fechar portas. Sim, uma simples fala. Olhando o insensato, e o insensato nesse caso fala sem pensar, mas o sábio pesa as suas palavras. Nem tudo que passa pela mente precisa sair pela boca. Nem tudo que passa pela mente precisa sair pela boca. Isso é forte, mas é necessário. Quando escolhemos falar com sabedoria, produzimos vida em vez de morte. E nesse caso, nossa língua pode ser instrumento de cura, direção e paz.
O Espírito Santo nos capacita a falar de forma sensata, humilde e sábia. O Espírito Santo que habita em nós, está conosco em todos os segundos, ele sim nos capacita de falar de forma sensata, humilde e sábia. Vamos utilizar o Espírito Santo. Por isso que trazendo para o nosso dia a dia, antes de falar, podemos pedir ao Espírito Santo que governa nossa boca e nosso coração. Espírito Santo, me ajude a tomar as decisões sábias, inteligentes, que eu possa ser prudente na minha fala, que eu possa sim falar sempre da forma correta, independente daquilo que passa na minha mente, que o Espírito Santo possa governar o mesmo, governar o meu coração e que na minha boca só saia aquilo que possa edificar, não só a mim, mas outras pessoas. Eu entendo que é nessa forma, assim, porque não tem outra forma da gente entrar numa linha de analisar o que nós estamos fazendo se nós não refletirmos sobre aquilo como nós estamos falando. Por isso que o último confronto do quarto bloco vai trazer uma linha de atitude. Como são as nossas atitudes na, na forma de falar, ou daquilo que nós falamos da nossa boca? Existe uma atitude errada que é falar tudo o que pensa, sem medir o efeito das palavras. Eu sou verdadeiro, eu tenho que falar. Eu já escutei isso várias vezes também. Falar tudo o que pensa sem medir o efeito das palavras. A atitude certa é o quê? Falar com sabedoria, humildade e cuidado. Vou trazer um exemplo aqui. Usar palavras duras e depois dizer, eu sou assim mesmo. Estilo Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e você é sempre assim. Não. Deus não nos chama a justificar o erro. Deus não chama para justificarmos o erro. Ele nos chama a crescer. Errou, vamos corrigir, mas vamos crescer. Por isso que a postura certa diria: Espírito Santo, governa a minha boca. E se o Espírito Santo sim vai governar a nossa boca, a pergunta é: minhas palavras têm produzido vida ou morte? E morte, afastamento, desolação. Mais uma vez, a palavra tem poder. E o que sai da nossa boca tem um poder imenso. Por isso que nós temos que ter cuidado, inclusive com nós mesmos. Quando nós falamos que está faltando, vai faltar. Quando nós falamos que temos, tem abundância. Mas é falar confiando no Senhor. Por isso que nós temos que ter cuidado realmente com a forma de falar. E aí, indo para a linha de finalizar, principalmente fazendo o raciocínio daquilo que nós olhamos nos quatro blocos. Olha só como é importante fazer essa leitura. No primeiro bloco, nós vimos que devemos entregar os planos ao Senhor. Simplesmente isso. No 2, aprendemos a agir com prudência nas angústias. No 3, lembramos que aceitar a correção nos ajuda a crescer. E agora, por último, no 4, nós vimos que palavras sábias produzem vida. E tudo isso aponta para uma verdade simples. Precisamos decidir viver uma vida de entrega diária dos nossos projetos a Deus. Não podemos ser, hoje eu compartilho, daqui uma semana eu compartilho, porque no meio do caminho eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Não tive tempo para completar com Deus, então vou fazendo do meu jeito, porque eu preciso terminar logo. Deus nos entrega os quê? Uma mensagem que vai dentro do nosso coração. E vou compartilhar com vocês, porque a sabedoria nos ensina a entregar os planos a Deus, a agir com prudência, a aceitar a correção e falar palavras que produzem vida. E isso é muito simples quando nós entendemos que entregar os planos a Deus, entregar o plano a Deus traz direção. Não precisamos carregar tudo sozinho, porque se carregar sozinho nós vamos cansar. A prudência protege o nosso coração em dias difíceis. Sim, a prudência nos ajuda a não agir no impulso. E por último, as palavras sábias, sim, vão sempre produzir vida. Existe algo melhor do que, através da sua fala, você trazer vida para o ambiente, para a pessoa? Essa é uma direção simples hoje, mas é muito necessário que nós possamos ratificar e praticar ao longo desse dia. E como é que nós podemos praticar, Sandra? Principalmente fazendo uma oração simples. Senhor, entrego meus planos a ti. Dá-me sabedoria para decidir e humildade para aprender
e cuidado para falar. Simplesmente isso. E isso sendo colocado, o que é que eu posso, sim, efetivamente praticar? Antes de começar uma tarefa importante, se você daqui a 1 minuto, 5 minutos vai fazer algo, isso é importante, entregue a Deus. Entregue a Deus em oração e peça direção para agir com sabedoria. Primeira coisa, terminando aqui, sim, tem que entregar a Deus uma direção em relação até esse tema que eu comentei com vocês, que eu preciso fazer uma tratativa desse ponto. Ele não pode ficar sem uma solução. Preciso compartilhar com o senhor e pedir a direção, como tem outros temas que eu vou entregar ao senhor também, para ele me ajudar a ter a direção correta. Por isso, vamos fazer o quê? Agradecer nesse momento a todos e a todas, mais uma vez, obrigado aí, pessoal, por estarem aqui. Aqueles que puderem também escutar ao longo do dia ou ao longo dos dias, escutem, porque realmente a palavra todos os dias tem nos ensinado algo, que é algo que eu, pelo menos, s- estou convicto que estou correto. Nós não somos, como falar assim, nós não somos perfeitos, mas também nós não podemos conviver com as nossas falhas simplesmente entendendo que foi uma falha simples. As nossas falhas têm que ser corrigidas, mas como ela pode ser corrigida? Tendo a constância do contato com o Senhor, porque isso nos ajuda muito a ter sempre uma solução para tudo aquilo que é um hábito nosso. E um dos hábitos que nós, seres humanos, temos é usar a rotina nossa como algo de impossibilitar de falarmos com Deus todos os dias. A rotina, ela é muito cansativa, principalmente porque a gente não procura a Deus todos os dias, tá? Então, é isso que eu tenho sentido, é isso que eu tenho sim trabalhado, e graças a Deus que tem vocês aí do outro lado, por isso que nós estamos aí há mais de 160 dias. Deus é maravilhoso e nos deu esse projeto para que todos os dias pela manhã a gente possa ter esse contato com Ele. Então, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor por estarmos aqui reunidos e preparar, sim, para esse dia que vai ser maravilhoso. Então, vamos orar, fazendo nossa oração de encerramento, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele nos entregou. Senhor, obrigado pela Tua palavra de hoje. Obrigado, sim, Pai, porque a sabedoria que vem de Ti nos ensina a viver com direção e paz. Entregamos nossos planos, nossos projetos e preocupações ao Senhor. Que a ansiedade não governe nosso coração, Pai. Dá-nos prudência nas angústias, que saibamos parar, orar e agir com sabedoria. Forme em nós um coração humilde e ensinável, Pai. Que possamos aceitar as correções e que possamos crescer diante de Ti. Governa nossas palavras, Pai. Que nossa boca produza vida, paz e edificação. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Maravilhoso. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar que vocês possam não só escutar ao longo desse dia, mas que possamos refletir sobre tudo que nós falamos, porque foi maravilhoso hoje o devocional. Está sendo maravilhoso, né? Então, daqui a pouco está lá no nosso grupo a gravação e tenha uma sexta-feira abençoada. E amanhã, Amém. sábado, estaremos aqui em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Fique bom com dia. Deus.